O canal de Beyblade Metal Fight virou o canal da turma do Pequeno Urso. Senhoras e senhores, ontem muitos deles ficaram de cara no chão ao descobrir que o canal que tinha os episódios de diversos idiomas de Beyblade Metal Fight simplesmente sumiu e em seu lugar encontramos outros desenhos infantis desaparecendo com pelo menos uns 15 anos de Beyblade no YouTube. No vídeo de hoje eu vou explicar pra vocês se o canal foi hackeado, se teve alguma papagaiada da Nelvana ou se foi uma parada jurídica. Primeiramente, pra quem não se lembra, Beyblade Metal Fight era gerenciado pela Nelvana, uma distribuidora canadense que cuida de diversas propriedades como Barney, Blue e Babar, a Turma do Pequeno Urso e muitos outros desenhos nostálgicos que também passavam na TV Cultura. Eu pessoalmente, quando era pequeno, eu assistia a TV Cultura, eu via o Pequeno Urso, gostava muito do Gato e da Pata, e justamente por esses tecnicamente legais que muita coisa de Beyblade Metal Fight ainda tava com a Nelvana, as contas da Hasbro não podiam mencionar que o Jink existia, tanto que você volta em algumas postagens de antigamente e você vê que eles pulam direto do Tyson pro Vault, como se o Jinka nunca tivesse existido. Acredito até que era numa dessas que, devido a esses tecnicamente, que a gente não teve o remake do Storm Pegasus nem outros Beys versão Beyblade Burst de Beyblade Metal Fight no ocidente, por causa que alguma coisa ainda devia estar na mão da Nelvana e aí então o produto não podia ser lançado. E a princípio, quando eu olhei a Nelvana dando essa puxada de tapete, pegando mais de 550 mil inscritos do legado de Beyblade pra fazer uma conta infantil, eu me liguei de uma parada que tá acontecendo com a distribuição de Beyblade X hoje em dia e as contas voltarem a falar que o Jink existe, que fazem todo sentido. Vocês perceberam que recentemente as contas oficiais de Beyblade do nada começaram a se lembrar que o Jink existe e que estão saindo muito mais produtos licenciados de Beyblade Metal Fight? Eu acredito que os direitos que a Nelvana ainda tinha de Beyblade Metal Fight expiraram e legalmente eles não poderiam ter mais um canal deles que tivesse conteúdo de Beyblade Metal Fight, porque esses direitos em teoria expiraram e voltariam para DK Emotions, por exemplo. Isso, se eles não tivessem os direitos, eles não poderiam mais ficar com o canal deles com os episódios em todos os idiomas e meio que eles se viram forçados a ter que fazer isso com esse canal. É uma grande de uma sacanagem eles terem reaproveitado os 550 mil inscritos pra si, quando eles poderiam muito bem ter criado um canal do zero pra Kind Light Lane e lá eles lançarem o projeto. Com toda certeza, eles não precisavam ter feito isso. Era mais fácil ter simplesmente ocultado o canal inteiro. Mas por outro lado, isso também explica por que as contas oficiais de Beyblade de repente todas lembraram que Metal Fight existe e começaram a postar até outros idiomas que não tinham nem daquele canal. Como por exemplo, eu tô aqui no canal norueguês de Beyblade X e eles também estão postando os episódios de Beyblade Metal Fight. Se a gente vai no canal em espanhol de Beyblade, olha só, eles têm Beyblade Metal Fight em espanhol da América Latina e espanhol da Espanha, coisa que naquele outro canal também não tinha. Eu também a princípio fiquei preocupado quanto às propagandas da Hasbro, o que iria acontecer, mas elas não sumiram porque o canal de produto da Hasbro, do Beyblade Battles, ainda existe e muita coisa ainda tá preservada nele. A gente ainda tem mais propagandas, a gente ainda tem os registros do Mundial de 2012, então que bom que isso aqui não se perdeu, mas tudo que tava lá dentro daquele canal da Nelvana infelizmente sumiu. O prejuízo, infelizmente, que fica na mão do Blader é que agora a gente vai ter que esperar cada episódio ser postado um de cada vez até a gente chegar no que a gente já tinha no canal antigo. Se a gente olhar, por exemplo, aqui o canal brasileiro, a gente tá no episódio 7 de Beyblade Metal Fusion. Agora me diz quantas semanas a gente não vai levar até chegar no final de Beyblade Metal Fury. Eu não tenho como ver um episódio 90, eu não tenho como ver o Nemesis enfrentando o Jinka, não tem um monte de coisa que eu não posso ver mais, justamente nesse possível imbróglio legal que agora tá sendo reconstruído semana após semana e a gente vai ficar sem esses episódios por um bom tempo. O único lucro que eu consigo imaginar que a gente tem é que se a Takara Tomy, a DK Emotions, quem mais tiver com os direitos de Beyblade Metal Fight, continuar seguindo bonitinho o seu itinerário de continuar postando os episódios, eventualmente todos os idiomas vão conseguir acessar a dublagem perdida de Beyblade Shogun Steel, que até hoje o máximo que a gente tem é aquele DVD que eu encontrei aqui no canal, postei os episódios dele no Facebook, só que isso vai levar coisa de pelo menos umas 118 semanas, porque a gente tem que passar por todos os 50 de Metal Fusion, todos os 50 de Metal Masters, a gente ainda tem o que ainda restou de Metal Fury e se lembrarem que o Zero existe, aí postarem o conteúdo dele. Por enquanto, o que dá pra gente fazer enquanto novas informações não aparecem é entrar em contato com a Nelvana e perguntar pra ela o que tá acontecendo. No site da Nelvana tem um e-mail info@nelvana.com e se você for entrar em contato nesse e-mail, vamos ser formais, não vamos chegar com briga. A gente tem que perguntar formalmente, porque quem vai atender esse e-mail certamente é só mais um funcionário e talvez não seja a pessoa que estava por trás dessa decisão. O que é que a Takara Tomy e DK Emotions conversou com a Nelvana pra estar acontecendo, porque a gente sabe que aconteceu uma mudança muito grande recentemente das contas oficiais voltarem a lembrar que Metal Fight existe, de sair produto licenciado como essas pimentas e esses cafés, e esse canal sumir do nada. Eu acredito que tem alguma coisa a ver com isso. Nelvana, você nos deve explicar
explicações. Se você falar pra gente que é porque alguma coisa não foi renovada e algum direito voltou a algum lugar, a gente entende perfeitamente e nós não temos outra escolha a não ser ficar esperando as mais de 100 e tantas semanas até a gente conseguir ver tudinho de Beyblade Metal Fight de volta de uma maneira legal e sem pirataria. Mas agora, se você só simplesmente resolveu meter o louco e furtar o canal pra si, sendo uma grande de uma sacanagem com bladers de diversos idiomas ao redor do mundo, com mais de 10 e tantos anos de Beyblade aqui no YouTube. Então, meus amigos, agora eu pergunto pra vocês, o que será que vai acontecer com Beyblade Metal Fight? O que foi que a Nelvana fez? Que bom que pelo menos no espanhol a gente tá com mais versões de Beyblade Metal Fight, episódios dos idiomas mais aleatórios estão todos aparecendo enquanto a gente não tem a resposta disso aqui. E se você souber de algum lugar que dê pra gente assistir legalmente Beyblade Metal Fight, Fury e tudo mais no nosso idioma, você comente aqui embaixo, porque a gente sobreviver mais de 120 semanas até tudo sair, eu não sei nem se meu canal vai existir mais, espero que a gente ainda esteja fazendo Larry Rip até ali 2028, 2030, porque de X e de Burst a gente já tá muito bem resolvida, eles estão postando aqui os episódios duplos no canal brasileiro, a conta que tem os episódios de Beyblade Bakuten Shoot também tá lá todinha intacta, todos os 13 idiomas estão presentes, e quem sabe um dia a gente descobre se não era justamente essa papagaiada, esse tecnicamente jurídico que impedia de lá de Beyblade Burst a gente não ter a versão do Storm Pegasus P5 mesmo que não tivesse metal, por exemplo. Faça o X imediatamente, galera, e até a próxima.